Geralmente a gente começa a falar de um texto atinente à ceia a partir do verso 23, que está certo, tem a ver, recebi do Senhor. Paulo recebeu o Evangelho, a revelação do Evangelho do Senhor, para ministrar isso à igreja de Corinto. Mas há toda uma situação que precede a ceia. A ceia, nós sabemos que é uma celebração do Evangelho. E nós somos uma comunidade messiânica, ou seja, nós representamos e testemunhamos o Messias desse mundo. Os nossos interesses são os interesses do Messias. E quando a gente celebra uma ceia do Senhor, e a ceia é do Senhor, é um memorial a Ele, a sua obra, nós estamos testemunhando de algo muito grande, porém que em muitas das vezes nós não vemos a devida importância dada ao significado da ceia, à mensagem do Evangelho que está embutida aqui na ceia do Senhor. Primeiro, nós estamos vendo aqui uma situação negativa. No verso 17, parece que a fala de Paulo é uma fala meio negativa, meio não, inteiramente negativa. Paulo está dizendo algo assim que nenhum de nós gostaríamos de ouvir. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão errados. Vocês estão fazendo alguma coisa muito errada. Vocês não estão discernindo o que significa tudo isso. E ele diz assim, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. O que isso significa? Se é uma celebração ao Senhor, como assim as pessoas estão se reunindo para pior? E aí, na sequência do relato, ele vai descrever o que é o para pior aqui. Para pior é o egoísmo humano. Para pior significa que o culto é para mim, não é para Deus. Significa que o culto é um momento de exibição das pessoas. Esse era um contexto muito negativo mesmo. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha um contexto muito rachado em dois. Era um contexto romano e grego. O lado grego era o lado do dinheiro. O lado romano era o lado da dominação, da espada. Haviam duas culturas conflitantes dentro da igreja de Corinto. A comunidade de Corinto era um alvo missionário do apóstolo Paulo, porque dava muito trabalho. E nisso haviam brigas internas, facções dentro da igreja. E Paulo vai falar da ceia do Senhor, que representa o seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua encarnação, sua morte, sua ressurreição e ascensão em glória. Só que ele vai ministrar a uma turma que estava rachada, dividida, num contexto muitíssimo conturbado. A sequência aqui você pode reparar, está muito claro o texto, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Só lembrando que essa questão da refeição era algo comunitário e que era algo também solidário. A ceia era uma reunião onde as pessoas não só deveriam celebrar o Evangelho em suas vidas, os efeitos do Evangelho, mas na reunião da ceia, eles fariam uma celebração de amor em que nenhuma pessoa ficaria carente de alimento, nenhuma pessoa iria com fome para casa, e era justamente o que estava acontecendo aqui. A situação era bem essa. Aqui é a anticomunidade do Messias, o anti-evangelho, o anticristianismo estava sendo vivenciado lá em Corinto. Então, por isso que Paulo ministra desta maneira, por isso que Paulo começa a dizer assim, em tom de reprovação, mas ele não vai ficar só na reprovação, ele vai retomar e falar do Evangelho.
verdadeiro para os irmãos de Corinto, né? E aí começa a sua exposição no versículo 23, quando a gente fala realmente de ceia. A ceia que o Senhor quer, não a ceia da cultura, não a ceia dos homens, não a ceia do sistema greco-romano, porque é isso que imperava na igreja de Corinto. E a ceia do Senhor começa com a revelação do seu evangelho. A declaração de Paulo aqui é muito contundente, porque eu recebi do Senhor revelação do evangelho. Evangelho não se alcança, se recebe. Se recebe por via da revelação. Qual é a revelação? Quem é Jesus? Eu pergunto a vocês, Paulo estava presente na última ceia do Senhor Jesus Cristo? Tinha alguma filmagem lá, como tem hoje? Quem contou para ele que o Senhor se reuniu com seus discípulos, sendo que ele não era um deles na época? Recebi do Senhor, é a revelação vinda do Espírito Santo de Deus, que disse a Paulo como foi a ceia. O Senhor, na noite que foi traído, o Senhor partiu o pão e deu de beber o cálice que representava o seu sangue. Paulo recebeu do Senhor a revelação sobrenatural da essência do Evangelho, que é a encarnação de Jesus, que é a morte de Jesus, que é a ressurreição de Jesus e que é a ascensão e a glorificação de Jesus, como Filho de Deus, como o próprio Deus humanado. Paulo recebeu do Senhor a revelação desse Evangelho. Também vos entreguei, Paulo pregou o Evangelho para essa turma. É como se Paulo estivesse dizendo a eles: vocês ainda não entenderam o que significa a ceia. Vocês transformaram a ceia numa reunião comunitária de comes e bebes, onde quem pode mais chora menos, quem traz mais come mais, e o pior, não espera o outro para comer. Vai que o pobrezinho mora longe e chega depois, ele não chega no horário, ele vai ficar sem comer a ceia, ele vai ficar sem se alimentar numa refeição que era comunitária para a igreja, para o povo de Deus. Desigualdade é coisa estranha à essência do Evangelho. É estranho ao cristianismo pensar só em mim. Não é isso que o Senhor nos dá como revelação dele mesmo. Ele recebeu e pregou isso a eles, e os cristãos da cidade de Corinto estavam dando trabalho, estavam vivendo mais para si próprios. É isso que estava acontecendo aqui. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por favor, deixa o ar ligado, está calor. Queridos, esse texto mexeu muito comigo essa semana. A coisa mais importante, a base da pregação da igreja primitiva, pelo menos nos 3 primeiros séculos, é que o Senhor Jesus tinha vindo em carne. Jesus é o Deus humanado, o Deus que se fez carne, o Deus que virou gente. Isto é o significado do corpo. O corpo não é um mero simbolismo. O corpo é para ser celebrado como um memorial daquele aquele que se corporificou, aquele que é Deus e se fez homem. Isto é o significado do corpo na ceia. E se eu e você cremos que Jesus veio em carne, que Jesus se encarnou, que o Filho de Deus, o Logos divino, Criador do universo, no qual Deus criou todo o universo, se fez gente igual a gente, nós podemos começar a falar de ceia, nós podemos começar a falar do corpo de Cristo. Tem muita gente que tornou o corpo de Cristo um mero cerimonial
sem nenhum memorial. Uma mera cerimônia religiosa. Estou lá e vou comer aquele corpo simbólico do pãozinho e vou tomar, pronto, meus pecados estarão purificados. Tem gente que associa a ceia do Senhor à purificação de pecado, ou a não purificação. Não vou tomar ceia porque eu estava num pecado lascado no sábado à noite. E domingo na igreja, imagina que eu vou tomar ceia. Não estou apto a tomar ceia. Como se a ceia dependesse da nossa moralidade. Como se a ceia do Senhor representasse algo dessa natureza. Porque o convite do apóstolo Paulo, nós vamos ver mais na sequência, é para tomar a ceia, mas sabendo o que ela significa. Que ela significa que Jesus se encarnou, que Ele é o pão descido do céu, o pão que alimenta a vida humana, esteve presente entre nós. O pão que se corporificou em pessoa, o pão de Deus que nutre a vida humana, se fez gente e habitou entre nós. Isso era primordial na pregação da igreja primitiva. Isso faria com que as pessoas tivessem a consciência do Evangelho. Ele é o Deus que veio até nós. Ele é o Deus que não esperou a gente chegar até Ele. Ele é o Deus que se encarnou como um de nós. Isso é o pão, isso é o que significa, tendo dado graças, o partiu e disse. Comentei agora há pouco com o Morango, que eu vou fazer diferente. Eu não vou esperar a pregação para ministrar a ceia. Eu vou ministrar a ceia com vocês, meus amados, no meio da pregação. A hora que eu terminar de falar sobre o pão, nós vamos ministrar o pão. A hora que eu terminar de falar sobre o sangue, nós vamos simbolicamente, memorialmente, ingerir o vinho ou o suquinho, se você preferir. Nós precisamos encarnar a ceia do Senhor. Nós precisamos saber, pela revelação do Espírito, o que é verdadeiramente uma ceia do Senhor. E que a ceia é do Senhor e não é nossa. E que a ceia é para todos os que confessam o seu nome. Não é para aquele que está em pecadinho, pecadão. Não é para aquele que está com dor na consciência, ou está com a consciência aparentemente límpida. É para aquele que crê que Jesus veio em carne, que Jesus é o pão do Senhor que alimenta a sua própria vida. É para esses a ceia, porque senão a gente toma a ceia sem discernir o que ela significa. E aí a gente está somando ignorância para nós, a gente está somando juízo para nós, ao não discernirmos o que ela significa. Então vira cerimonial, e quando virar cerimonial, vira religião, e quando virar religião, vira condenação. E é isso que eu quero estar ministrando com vocês hoje. Então, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, isto é a minha encarnação, e a minha encarnação é eu, Deus, me dando a vocês. É eu, Deus, sendo pão e alimentando a vida a vocês. Fazer isso em memória de mim. Não há uma mágica nesses elementos. Não há nenhuma mágica. Isso não vai te dar dor de barriga ou deixar de te dar dor de barriga. Isso daqui não vai acrescentar nada a você em termos de elementos físicos. Mas o que isso significa diz muito. Sabe o que é memorial? Memorial é algo que fica na mente, na consciência e que a gente celebra. Memorial é algo mais do que uma mera tradição. Tradição é coisa pesada. Memorial é coisa que fica na consciência. Os gregos usavam a expressão sineidesis. É lá no fundo da sua consciência. É ali que tem que estar esse memorial introjetado. Não é simplesmente um costume, é um memorial, é mais que isso. Tem sentido. Costume se faz por repetição. Tem coisas que a gente faz por repetição. Repetição é tradição.
Memorial é significado intrínseco na vida da gente. Então, eu gostaria de parar um pouco, e agora eu quero pegar aquela bandeja dos elementos, e eu quero agora ministrar isso para as nossas vidas. O pão é menor, sempre menorzinho. E agora está aqui essa bandeja que a gente usa como memorial daquilo que a gente crê. E eu quero fazer uma pergunta, antes que eu chame você para vir aqui à frente e pegar um pedaço desse pão. Um pedaço grandão, gente. Um pãozão que deixaram aqui, viu? Geralmente os pedacinhos são metade desse aqui, né? No seu coração. Não responda para ninguém, responda para si mesmo perante o Senhor. Você crê que Jesus é o pão da vida? Que Ele veio em carne, que Ele se encarnou, que Ele é a nossa vida, que Ele alimenta a nossa vida? Jesus é o pão que te sustenta por dentro. Então, você, crendo nisso, está apto a vir aqui à frente e a pegar uma porção desse pão, um pedaço dele, e a gente vai celebrar o pão dessa ceia. Eu gostaria que você, se você não se sentir incomodado, senta do lado de alguém e troca esse pão com alguém. E nós vamos orar nesse momento. Porque nós não vamos fazer igual a igreja de Corinto. A gente não vai comer correndo. A gente vai comer com significado. É só um pãozinho. Mas o memorial representa muito para cada um de nós. Todos aí já conseguiram trocar? Muito bem. Agora a gente vai orar e consagrar, não isso aqui, consagrar esse momento ao Senhor. Pai de amor e misericórdia, nós te louvamos, porque só o Senhor e a tua graça nos faz participarmos desse momento. É só pelo teu amor que nós estamos aqui celebrando esse memorial. Essa é uma celebração do teu evangelho, Pai. Obrigado, porque o Senhor veio até a nossa condição miserável e se aproximou de nós, e foi um de nós, e sofreu as nossas dores, para levar contigo as nossas doenças, e nos dar a tua libertação, e dar a nós o teu amor, e derramar em nossas vidas o teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o pão que veio do céu, e nisso nós estamos celebrando, neste fato agora, nós estamos celebrando essa verdade, que é a verdade do teu evangelho, do Deus que veio até nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Vamos comer o pão. Verso 25, agora que nós ceamos, o apóstolo Paulo continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O que é esse cálice? O sangue de Jesus, a nova aliança no meu sangue. A nova aliança no meu sangue significa a obra de Jesus, a obra justificadora de Jesus. É a propiciação dos nossos pecados. Sangue é vida, e sangue derramado é vida derramada. Participação na aliança do sangue com o Senhor é participação no sacrifício vicário da cruz. É participação na redenção que há em Cristo Jesus. Obrigado, Roberto.
te abençoe. É participação nisso. Então, nós confessamos a encarnação do Verbo. E agora, nós vamos confessar o derramamento do sangue na cruz do Calvário. O sangue da redenção. Então, agora, eu quero parar também nesse momento e dizer, e apelar para a nossa consciência. Nós confessamos que o sangue de Jesus tem nos purificado de todo pecado, que este sangue é remidor, que esse sangue é uma transfusão espiritual, que esse sangue não é simplesmente um sofrimento humano, mas é o sofrimento do Deus que derramou sangue por nós, e esse sangue simboliza a aliança que é eterna, não uma aliança passageira, simboliza uma aliança de redenção, uma aliança que cumpre tudo aquilo que está na lei, e tudo aquilo que está na profecia, tudo aquilo que está em Êxodo 24, tudo aquilo que está em Jeremias 31, tudo aquilo que Deus ensinou didaticamente, mas se cumpriu no seu sacrifício na cruz do Calvário. Você e eu confessamos isso, você e eu temos essa consciência de que esse sangue divino foi derramado para purificar o meu sangue humano, e me fazendo um com ele. Você diz amém a isso, e você confessa isso no seu coração, e se nós confessarmos isso agora, nós estamos aptos a participarmos desse momento. E agora eu vou pedir mais uma vez, é interessante levantar aí, né? A gente não fica tão parado. Então agora eu vou pedir a você, que confessa isso, que vem aqui à frente, e que tome um desses cálices, em memorial ao sangue derramado por você e por mim. Queridos, não é este elemento, não é o que está aqui nesse conteúdo físico, mas é a memória, o sangue que foi derramado por nós. Você e a sua consciência diante do Senhor, e eu também, temos isso como um fato nas nossas vidas. Jesus derramou seu sangue por mim, e este sangue é a minha salvação, porque é a nova aliança com o Senhor, em Cristo Jesus. Se você tem essa consciência, essa ceia é para ser tomada agora. Amém. Você pode deixar aí do teu ladinho, depois a gente faz esse corre aí com as taças, para a gente dar prosseguimento aqui à nossa mensagem. Celebramos a ceia, porque sabemos o que ela significa. É muito interessante, quando Paulo dá prosseguimento à sua fala, dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, porque a pregação do Evangelho, o testemunho da pregação do Evangelho é o testemunho da sua morte, porque não tem vida sem morte, sem nós chegarmos ao fim de nós mesmos, não há vida, não há ressurreição, não há salvação, e não há o menor sentido para a celebração da ceia. Por isso que muita gente, no verso 27, ele começa a dizer, muita gente está correndo risco à toa. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso aqui é a não participação na obra de Cristo. Isso aqui é o não discernimento da obra de Cristo. Isso aqui é uma celebração costumeira, por costume, por tradição, por religião, mas não por memorial, não por celebração da salvação e da redenção. Então ele diz indignamente por causa deste sentido. E eu espero que nessa noite, cada um de nós
que ingeriu esses elementos. Cada um que confessou que Jesus veio em carne e que o seu sangue é a nossa redenção, tenha consciência de que fez isso com paz no coração e em paz com o Senhor. E ninguém aqui, em nome de Jesus, tenha ingerido esses elementos de maneira indigna, em nome de Jesus. E ele diz assim no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É uma afirmação, é algo afirmativo, não é negativo. Não é assim, se examine, se você se achar reprovado, não tome ceia. Tem gente que fala assim, vou ficar no banco, não vou tomar ceia, não estou digno. Nenhum texto do Novo Testamento diz isso, muito menos esse texto aqui. É um texto assertivo, ele diz para tomar, não sem antes de se examinar. Mas em se examinando, eu me vejo, você se vê em Cristo. Por que não tomar? Não há motivo para não tomar. Estou em pecado. Qual é o seu pecado? Ele pode ser um pecado maior do que aquele que Jesus pagou por você na cruz? Não pode. Seja o Fernandinho Beiramar, seja o Hitler, seja o Stalin, se confessasse o seu pecado, poderia tomar a ceia do Senhor, porque a ceia é do Senhor e não é dos homens. Não é o critério de julgamento humano para se tomar a ceia, ou não, é o critério de julgamento divino, e esse julgamento é em misericórdia, em bondade e aceitação do Evangelho. Isso nós vamos ver nos próximos versículos. Olha o que Paulo diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem discernir a encarnação, a obra, come e bebe juízo para si, ou seja, Deus não tem sentido para mim, eu estou fazendo por costume. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eis porque tem muita gente que ainda está sob a lei, que ainda não tem a profecia messiânica cumprida em sua vida. Por isso que está doente, segundo o pecado, e dorme, falece sem a consciência do Evangelho. E isso acontecia na cidade de Corinto. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, ou seja, eu me julgo conforme a minha própria justiça, eu não estou em falta, estou bem. Eu não me condeno por mim mesmo. Mas olha só uma coisa aqui. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. O julgamento de Deus, o critério de avaliação de Deus, é um critério que parte da misericórdia e do amor de Deus. Misericórdia, grave isso, é como Deus me vê, é como Deus vê você, é o olhar de Deus, e o olhar de Deus é um olhar com a lente da misericórdia, porque senão ele não tinha vindo a esse mundo em carne. E a bondade de Deus é o seu critério também, porque a bondade é o jeito que Deus é. Então Paulo está colocando esse texto aqui para dizer, deixa Deus julgar você apto a ceia ou não, deixa Deus julgar você apto à participação no Evangelho ou não. Quando fala examine-se, quer dizer, examine se você está em Cristo, e se você crê nisso e está em Cristo, você está absolvido. Não são os seus atos que vão fazer de você um candidato à ceia ou não, apto à ceia ou não. Paulo está aqui dando um golpe de misericórdia na moralidade humana, com essas palavras. O critério de Deus é bondoso e misericordioso. O nosso critério é um critério totalmente humano, réprobo para Deus. Aqui está em jogo, nesse texto, a justiça divina e a justiça humana.
Olha o que diz aqui novamente o verso 31, porque se nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, os coríntios achavam que eles estavam certos em fazer aquela bandalheira na refeição comunitária. A nossa justiça não nos condena. Mas Paulo está dizendo não. Mas quando julgados, somos disciplinados. Somos disciplinados significa que nós somos notificados pelo Senhor. Significa que o Senhor usa uma disciplina em amor e de misericórdia com a gente. E o resultado disso é absolvição. É libertação de nós mesmos. É como o Salmo 51, Deus me julga segundo o Senhor, não segundo eu mesmo. Me olha de acordo com a tua misericórdia, não conforme o meu olhar. O meu olhar vai ser sempre um olhar egoísta, eu nunca estou errado. Deus é que pode estar errado. É isso que Paulo está ensinando aqui. Mas quando somos julgados pelo Senhor, nós somos disciplinados por Ele, como um pai disciplina os seus filhos. E Ele disciplina em amor. Ele disciplina porque Ele ama, porque Ele não quer que viva no erro. Ele não responde pelos seus filhos, mas Ele disciplina e despende amor pelos seus filhos. E misericórdia por eles. Deus sofre por nós. Não porque Ele precisa, mas por ser quem Ele é. Porque Ele é bom, nós cantamos aqui. E é isso que Deus sabe ser. Muitas vezes as pessoas não tomam a ceia, porque se veem segundo si próprias, porque se veem segundo elas mesmas, eu estou em pecado, não posso, moralidade estúpida, mas eu não estou em pecado não, eu posso, pronto, justiça humana, as duas formas erradas do ser humano se julgar. Não, eu estou errado, mas Deus me aceitou. Deus me aceitou em Cristo Jesus, e é por isso que eu estou aqui participando dessa ceia. A ceia é uma abertura do Evangelho para todo mundo. E eu gostaria de citar aqui um texto, não estou vendendo, obviamente, já comprei faz muitos anos, O Obstinado Amor de Deus, de Brennan Manning, já falecido, onde ele tem uma das frases aqui, não vou nem mostrar o livro, porque está todo rabiscado. Eu gosto de rabiscar livro. Num dos seus capítulos, sobre perdoado, ele diz uma frase que me pegou pelo colarinho alguns anos atrás, diz assim: fé é a coragem de aceitar ser aceito. Está aqui, fé é a coragem de aceitar ser aceito. Eu e você já fomos aceitos para celebrarmos esse amor de Deus na ceia do Senhor. Nós já fomos aceitos em Cristo Jesus. É isso que nós acabamos de confessar aqui memorialmente. Na memória de Deus, que é inserida pelo Espírito na nossa consciência, no sineidesis. Lá no fundo da sua consciência, Deus gerou em você e em mim a certeza de que nós fomos aceitos em Cristo Jesus. Por isso celebrar ceia. Por isso celebrar Evangelho, se encarnou, morreu, ressuscitou e agora está glorificado, dando testemunho para o Pai, diante do Pai, a meu respeito, a teu respeito, a nosso respeito. O nosso irmão mais velho está testificando com o Pai que nós somos seus filhos. Que coisa linda, a gente não para pensar nisso, a gente não pede a Deus para nos revelar tamanha dimensão de aceitação. Fé não é uma aposta que Deus me aceitou, fé é a certeza inoculada pelo Espírito que Ele já me aceitou, e por isso eu vou descansar num fato, revelado pela palavra de Deus, não pelo meu achismo, não pelo meu bom ou mau humor, levantei de mau humor, levantei de bom humor, levantei bem, levantei ruim, conta grande, conta pequena, não é nada disso. Eu não sou aceito por quem sou, eu sou aceito por quem Deus é em Cristo Jesus, e nisso Ele se revelou a cada um de nós. Deus quer abraçar o mundo todo com o seu Evangelho, mas tem que ser do jeito dele, não é do nosso, porque o do nosso não funciona, nunca funcionou. Nossa justiça, deixa eu ficar quieto, esse negócio é filmado. No Brasil a gente tem muita lei, tem pouca justiça, né? Mas olha o que falha a nossa justiça. Não tem nenhum tribunal de Haia nesse mundo que é justo. Mas esse aqui que nos julga, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, o Senhor que é amor,
para que não sejamos condenados com o mundo. O julgamento do Senhor é um livramento para todos nós. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperai uns pelos outros. Como é que ele começou o texto? No verso 17. Vocês não esperam uns pelos outros? Chegam lá e comem? E cadê? Já pensou, Roberto, a viúva pobre chegando atrasada na ceia? Não comia, ia para casa com fome. Fosse ela grega ou romana, porque eram as duas dominações da cidade, porque Corinto era uma cidade bipolar. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que vos não reunires para juízo. Se alguém tem fome, vai no lanchão com o Roberto lá depois. Não ficar comendo aqui na ceia comunitária. Isso aqui é celebrativo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo iria aprofundar esse assunto aqui com os crentes de Corinto. E o assunto aqui, na íntegra, é a redenção que há em Cristo Jesus. E eu quero agora expor alguns slides para os meus amados. Nossa, mas já está adiantada. Sobre a ceia. Esse é o segundo. Não, só que ficou bonitinho o primeiro. Uma imagem bonita, né? Olha que bonito. Achei bonita essa imagem. Mas pode rodar. Ceia do Senhor, só para mostrar para os irmãos. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei. O que foi? O Evangelho de Cristo Jesus. Para frente. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O que vocês têm que pregar? A morte do Senhor, o Evangelho do Senhor. O que vocês estão celebrando? A morte, o Evangelho. Para frente, uma frescurinha. Ceia do Senhor é uma paixão encarnada do Redentor. Esse símbolo aí. Esta cruz. A cruz significa o Deus que veio até a encruzilhada do ser humano, se encarnou e disse, eu vou até eles. A Trindade, como o Morangorô aqui, a Trindade deliberou, e o Filho, que é o Cordeiro, disse, eu vou até eles. É uma paixão encarnada. Só um Deus, que é puro amor, se encarna. Todas as outras deidades, além de serem criações da mente humana, elas não se encarnam. Elas só transcendem imaginariamente, mas o Deus que é verdadeiro, o Deus que é vivo, ele frequenta a vida humana. Ele veio como um nenezinho, ele nasceu na barriga de Maria, gerado pelo Espírito, e cresceu como um homem na presença do Senhor. Isso é paixão encarnada. E para frente, a ceia do Senhor também é uma morte libertadora do Redentor. A morte de Jesus é a morte da nossa morte. Na morte de Jesus Cristo, morreu a morte que nos apossava em vida. Ele matou a morte na cruz. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, e a morte não poderia retê-lo, e a ressurreição é o carro-chefe, agora que sustenta a nossa pregação e o nosso testemunho. Isso é a mensagem da cruz. Podemos ir mais rapidinho? Então a ceia do Senhor é a celebração da obra de Cristo, só para ficar marcado nas nossas mentes isso, só para ficar introjetado, por isso eu estou passando esses slides. A ceia do Senhor é a esperança da volta do Cordeiro, não tem data, não fica olhando notícia, não fica olhando meteoro, não fica olhando nada disso. Há 7 sinais da sua volta, mas as pessoas que estudam a sua volta de maneira séria, falam o seguinte, existem os sinais, mas o maior sinal já foi dado na cruz, e nós estamos celebrando isso aqui, e nós estamos esperando Ele voltar. Se Ele voltar hoje, se Ele voltar amanhã, para nós, isso é alegria de estar com o Pai. Essa dimensão se acaba e Nova Jerusalém se estabelece entre nós. A ceia se refere ao passado, apontando para o Calvário, ao presente, pela nossa inclusão e participação na obra de Cristo, pela fé, e projeta o futuro na esperança da sua volta. Isto é a ceia do Senhor, que nós celebramos aqui nessa noite, cheia de significados profundos da redenção. Esse é o último, é um memorial da nossa redenção em Cristo,
é uma celebração expectante. É a síntese do Evangelho. Viva o Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudi-lo nesse momento? Viva o Cordeiro de Deus que morreu e foi ressuscitado, e agora é a nossa vida, porque nós confessamos que Cristo é a nossa vida. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em Cristo Jesus. Aquilo que nós celebramos nessa noite é aquilo que nós cremos, é aquilo que é a pregação, é a síntese do Evangelho que nós pregamos aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.